Meu filho, minha filha, é normal. O que é diferente nele ou nela são questões ligadas ao neurodesenvolvimento, que ele ou ela teve de forma atípica ou diferente dos outros. Mas isso não o torna anormal. Ou seja, meu filho, minha filha, é uma criança, é um jovem, é um adulto normal. Quando eu falo de autismo, talvez isso esteja de repente lhe chocando. Mas vale a pena a gente conversar sobre questões de normalidade. O que seria normal? Qual o parâmetro de normalidade? Vamos de repente conversar e colocar uma ideia na cabeça que pode explodir alguns conceitos quanto ao autismo que eu acredito? Então fica aí, vamos lá. Esse é o canal Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí de novo. A gente tem visto que está sendo uma crescente, muita gente está procurando. A gente estamos tentando manter o canal bem difundido, assim, divulgado entre as pessoas, mas precisa de você. Precisa que você de repente siga, compartilhe. Se você gostou, mande para os seus amigos, para as suas amigas. Olha, aquilo é coisa legal, vale a pena. A gente tem podcast no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então não deixa de ficar sem informação, porque como a gente sempre diz aqui, a informação é que vence o preconceito. Então vamos conversar sobre esse assunto um pouco diferente. Gente, o que seria normal? Qual que é o padrão de normalidade? Como é que eu venho com essa pergunta ou essa afirmação sobre a normalidade do meu filho? Primeiro, para que a gente defina o que é normal, o que não é normal, é preciso ter um parâmetro. Normalmente, as pessoas, a sociedade, para definir o que é normal, precisa conceituar o anormal. Então, de alguma forma, a sociedade impregna aquilo que não é comum ou que está fora da normalidade. Então, a partir do momento que você está numa região igual a minha, Cuiabá, e você de repente encontra alguém de roupa de manga, roupa de frio, passando frio, você vai falar: essa pessoa está gripada. Isto não é normal, isto não é comum. Essa pessoa realmente deve estar louca. E na verdade isso são juízos de valor baseados no que você conhece, do que você sabe sobre aquela pessoa. Então, sobre aquela pessoa, é claro. Então, mas de repente, essa pessoa pode trabalhar numa câmara fria. Ou aquela pessoa de repente trabalha no escritório e desceu rápido para pegar uma encomenda. Ou simplesmente ela gosta de usar roupas de frio. Então, até um determinado momento que você não tinha essa informação, você fez pré-julgamentos do que seria aquele comportamento e declarou aquilo como anormal. Por quê? Porque você não se veste assim. Você não tem esse comportamento. Então, normal e anormal depende de um parâmetro. E você está utilizando quem? Você. Então, quando você coloca uma criança em meio a outras, normalmente as crianças não vão associar padrões de normalidade e normalidade, porque crianças não têm determinados conceitos ou pré-conceitos formados sobre o que é certo ou o que é errado. Quando de repente eu apresento para os pais e falo para um pai ou para uma mãe: seu filho é normal, ele teve um neurodesenvolvimento diferenciado. Aí, mas o que muda? Seu filho não é um alienígena. Seu filho não é de um outro mundo. Então, precisamos aqui trazer a questão da normalidade sobre deficiência e incapacidade. Presta bem atenção que parece ser a mesma coisa. O autista, ele é, por lei e afins legais, todos os seus direitos são dados e assimilados a qualquer pessoa com deficiência. Ou seja, ele tem todas as prerrogativas legais para a questão de deficiência. Porque seus pares, aqueles que têm algum tipo de deficiência, precisam ou não de acessos facilitados ou de rompimento de barreiras e assim por diante.
Então são direitos que são assistidos a seus pares, a pessoas que têm deficiência, mas não incapacidade. Fica essa dica que é importante falar para você. Então, seu filho, primeira coisa, ele é normal e provavelmente ele é capaz. Capaz de fazer muito mais coisas do que você imagina. Então, quando eu acredito, por causa do autismo, que meu filho é deficiente, anormal e incapaz, a tendência é que essa criança fique isolada do mundo. Quando eu falo criança, porque normalmente o diagnóstico, essa primeira identidade, aparece na fase infantil. Então, ao perceber e escutar dos outros que seu filho não é normal, que ele é dependente, que ele não fala, assim por diante, você vai criando uma ideia de proteção assoberbada quanto à condição do autismo do seu filho. Então, a partir desse momento, trazendo uma informação, não, meu filho é normal. Ele tem um neurodesenvolvimento diferenciado por conta do autismo. Ele é autista e ele é normal, assim é o normal dele. Então, se traz uma criança, um jovem, para uma roda, onde o autismo é informado às pessoas, todo mundo sabe sobre o autismo, em que de repente todos ao seu redor percebem que o autismo não é um monstro. Oi, Lucas, de novo esse do monstro. Então, não é um monstro. Então, você consegue perceber que ela é uma criança normal. Ah, mas ele precisa de ajuda na escola, ele precisa de um auxílio, uma supervisão, alguém que esteja perto. Pois é, nesse momento agora, eu gostaria de questionar muitos professores, principalmente pós-pandemia, que crianças e jovens não estão precisando de um ensino diferenciado. Muitas crianças e jovens estão precisando. Então, se o critério de normalidade era uma criança que não precisa de ajuda, então talvez 70% da classe hoje precisa de ajuda para estudar. Porque os jovens de hoje ficaram muito tempo afastados, e aqueles que de repente desaprenderam que ficar sentado é o legal, é o normal. Então essas crianças todas precisam de assistência e seriam anormais. Ah, gente, isso é importante dizer. Eu li um material recente de um professor que fala sobre a dotação, a superdotação de pessoas autistas. Gente, isso corresponde a 1 a 2 ou 3% da população dos autistas. Então, 97, 98, 9% não são superdotados. Então, o superdotado é uma coisa extraordinária? Também não. Por quê? Porque ele acontece. O autismo também acontece. Aí você, gente, já percebeu que tem um monte de mais para tentar justificar? Aceita que não é menos. Seu filho é normal. Seu filho é normal e é capaz de fazer coisas que talvez te surpreendam dentro da limitação dele. Então, depende de parâmetro do que você estabelece para definir o que é normalidade. Sim, seu filho tem dificuldades e desafios por conta de estruturas neurológicas que foram concebidas de formas diferenciadas. Algumas áreas com um pouco mais de neurônios, outras áreas, de repente, pesquisas levam a crer que a capacidade de gerar o impulso, a velocidade do impulso nervoso é mais lenta. E outras áreas que o pessoal concebe como neurônios espelhos têm a dificuldade de fazer o trabalho deles, de fazer o reconhecimento pela imagem e ter atitude conforme a imagem lhe é apresentada. São aquelas situações onde vai ser questionada a empatia da pessoa autista quanto a devolver de forma esperada o reflexo que estão recebendo. Tá vendo? A gente consegue falar bastante difícil, mas não é a nossa intenção. Então, quando a gente fala de normalidade, a gente vai entrar no campo da deficiência, e muita gente quer classificar a deficiência como incapacidade. Seu filho não é incapaz, sua filha não é incapaz. Ela é muito capaz de ir muito além. E temos exemplos não somente daqueles autistas que são extremamente extraordinários para o mundo, porque todos os autistas, todas as crianças, jovens, adultos autistas são extraordinários para a gente de qualquer forma, porque são nossos filhos. Aqueles que são extraordinários para o mundo, que muitas vezes são estereótipos de algum modelo preconcebido de autismo que a gente aceita,
faz com que a gente não aceite os outros, que a gente sofra por não aceitar que nosso filho é diferente. Ué, mas o filho da minha vizinha, do meu vizinho, também é um diferente do outro. Não existe criança igual, ou seja, mais um parâmetro de normalidade que a gente precisa rever. Sim, nossos filhos são normais. Acredite nisso. A partir do momento que você pensa e reforça isso dentro de si, não é que você finge que o autismo não existe, que ele não precisa de mais atenção. Seu filho, sua filha vai precisar sim de atenção, como toda criança, talvez um pouco mais em virtude da dificuldade estrutural neurológica nele concebida. Mas você para de criar a ideia que você é menor, mas você para de colocar na tua mente e te sabotar, acreditando que você colocou no mundo uma criança deficiente, que você foi fraca, ou como aquele outro cara dizia que você fraquejou. Então, volta. E aí você para de sofrer tanto, acreditando que foi culpa sua, que seu filho e sua filha é desse jeito. Gente, seu filho é normal. Dentro de um desenvolvimento neurotípico, ele é uma criança, um jovem, um adulto normal. Mude essa concepção sobre o autismo. Exploda a ideia antiga sobre o autismo. Deficiência, sim, perante a lei. Incapaz, não. Muita coisa precisa mudar na direção correta que o autismo merece. Tudo bem? Fica essas grandes dicas. E vamos lá.